Jujutsu Kaisen. Finalmente o mangá chega a um final caótico, muito reclamado. E embora eu não esteja tão fervoroso ou furioso quanto meu brother Bruno Bandeira e o meu mano narrador, há inevitáveis pontos a se reclamar, principalmente um principal, que desconstruiu muito da minha defesa sobre a obra que você vai ver nesse review. Esse, meu amigo, esse aí foi a super mancada do game. Mas embora todo esse caos, eu não coloco esse final de Jujutsu na categoria desastre. Porém é inegável que traz-nos um senso de incompletude. Na verdade, nesse vídeo eu quero analisar pontos propositais que talvez afirmem que o planejamento da editora e do Gege Akutami seja continuar Jujutsu Kaisen no futuro. Simbora para um super vídeo! Olá galera, eu sou o Gink Tassiano, seja bem-vindo ao Mangá Z. E eu já vou aqui afirmando que eu não vou narrar detalhadamente como foi os capítulos de Jujutsu Kaisen. Eu estou deixando o link na descrição da Manga Plus, que você pode ler em português os 3 últimos capítulos de forma oficial e com tradução bem precisa. Então, meu papel aqui é pegar os pontos dos 2 últimos capítulos, o 270 e o 271, e destrinchar elementos que podem se mostrar como quedas ou escorregos do autor nessa finalização da obra, e pontos na qual eu quero debater aqui, tanto no sentido de teorias, quanto no sentido de possibilidades que o autor deixou aberto para continuar no futuro, e acima de tudo, os elementos que destroçam muito da minha defesa final a Jujutsu Kaisen. Vamos por ordem. Primeiramente, galera, no capítulo 270 e 271, o autor faz algo básico que não deve ser ridicularizado pela sua simplicidade, que é fechar os círculos de diversos personagens. Até mesmo personagens terciários merecem ter a sua abordagem, o seu destacar, a sua apresentação em meio à finalização da trama. E isso é básico. E o autor fez isso sim, capítulo 270 ele fez isso sim, merece sim certos aplausos, digamos que é o dever de casa bem feito. Ele mostra Megumi no cemitério com o seu pesar, ele mostra o Bernard, o mangaka lá, indo para sua próxima publicação. Ele mostra até aqueles 2 randoms, que foi a pior coisa que Jujutsu Kaisen já criou no arco da Marquis lá. Sim, por que Tassiano não tá tão louco nesse final de Jujutsu? Porque pra mim, a pior coisa de Jujutsu Kaisen foi o arco de Sakurajima da Maki, não por causa da Maki, e sim um roteiro forçado que o autor teve que desmembrar, teve que colocar e forçar personagens completamente inerentes à trama, a importância só pra Maki evoluir. Cara, ali foi um esculhão. Estamos aqui, esses 2 personagens, que é o cara do sumô e o samurai lá com a espada, estão aqui recebendo sua finalidade, na qual agora eles têm que fugir, eles têm que migrar para outros lugares, porque já que temos o poder da Anjo, da Kuruzu, e temos o Yuji com a técnica de atingir a fronteira da alma, é provável que a sociedade Jujutsu queira devolver o corpo daqueles que perderam seus corpos para os reencarnados feiticeiros do passado. Então talvez todos os feiticeiros agora que vieram do passado, que se materializaram para o jogo do abate, sejam caçados. O Takaba mostrando que vai continuar na comédia agora em dupla. E não, galera, não sejam trouxa. Kenjaku não votou, Getou não voltou. Aqui é uma brincadeira com um parceiro que o Takaba arrumou para continuar o seu show agora em dupla. E, curioso, devido à afinidade que o Takaba teve com o Kenjaku, ele encontrou alguém parecido com o Kenjaku, que barra Getou, tá no corpo do Getou, para ser sua dupla nos shows de comédia. Como é que eu sei que não é o Kenjaku? Porque o Takaba está ensinando
sobre comédia, sobre apresentação, como se esse cara fosse um novato. E como a gente viu, o Kenjaku já tem um entendimento, eu acho que bem acima do teórico, do que é comédia, do que é apresentação, até na era moderna. Então não, se fosse o Kenjaku, ele não estava recebendo essa instrução à la clima de novato pelo Takaba. Então tira o cavalinho da chuva, Kenjaku não voltou, Getou não voltou, para de malhar o autor por coisa que não existe. E tivemos o Higuruma lá, escapando da sua sentença. Pra quem não lembra, Higuruma cometeu assassinatos em meio à torre lá da justiça, em meio ao tribunal. E agora parece que a sociedade de Jujutsu livrou ele. Só que, galera, a advogada lá, que é muito amiga do Higuruma, disse que vai fazer de tudo para prendê-lo, porque justiça é justiça. E galera, guarde, a sociedade de Jujutsu livrou a cara do Higuruma, o autor quis o Higuruma vivo. Por que ele tem que estar vivo? Por que ele tem que terminar sem ser preso? Por quê? Existe um papel, e eu vou dizer no final do vídeo, existe algo que me matuta aqui, que dá a entender que Jujutsu Kaisen está sendo semeado uma continuação. E a melhor, Kurozuhana lá, revelando que queria dar uma rebolada pro Megumi. Megumi lá tem nas memórias do Sukuna, sabendo que ela gosta dele e que pela fragilidade desse amor, o Sukuna abocanhou o braço dela. O Megumi diz, agora eu serei o seu braço direito. E ela já interpreta isso com a mão. Tá, oh, meu Deus, quando será o casamento? A cerimônia? O Megumi fica todo sem jeito, mas diz um talvez, diz um sei lá, depois... Casal, formou casal, Geg blindado, Geg formou casal. Não fica que nem autor de Fairy Tail que fica no chove e não molha, direto, Lucy, Natsu e o Armani Casavi aí que não dá em nada, só fazendo leitor de beijo, tá fazendo leitor de beijo. Não que a galera chipasse ou torcesse muito pra Hana e Megumi, esse casal nunca foi famoso. Mas pelo menos um casalzinho formado aí, eu curto essa parte. Ah, Tassiano, trabalhar esses personagens terciários não é nada, é sim, principalmente do ponto de vista japonês. Malharam o final de Bleach e com razão, porque disseram que no final apressado, na Batalha da Guerra dos Mil Anos, no mangá, muitos dos personagens que atuaram na batalha ou até que morreram na batalha não receberam uma dose considerável de abordagem, não foram dedicados quadros no mangá final para eles. Reclamaram muito disso. Pelo menos aqui, o Gege abordou sim personagens paralelos à trama e às suas finalizações. Eu senti falta da Uro. Muito estranho ele esquecer justamente da Uro. Talvez não tenha esquecido, talvez seja pro futuro. Já eu vou falar do Tengen, galera, mas vamos dando continuidade. Em meio a todos esses personagens, que sim, é um acerto básico, trabalhá-los, fechá-los a obra com eles, o maior pecado do Gege é que os dois principais personagens que necessitavam de explicação, necessitavam de abordagem, não foram abordados. É aqui que ele chuta o pau da barraca, é aqui que a pessoa tem toda a razão em ficar furioso com ele, é aqui como ele deixa todo um senso de incompletude. É como se a obra de Jujutsu Kaisen tivesse um corpo, mas faltasse o esqueleto, porque tem dois personagens que necessitavam de aprofundamento. No vídeo em que eu dou uma aula lá sobre furo de roteiro, sobre ausência de informação, eu explico que em 5 capítulos dava pro Gege terminar tranquilo o Jujutsu. Porém, o que a galera reclama é que os 2 capítulos da luta de Sukuna, do final da luta de Sukuna, ele não conseguiu construir uma catarse, um clima, uma finalização épica e nem trabalhar substancialmente o vilão. Mas os 3 últimos eu falei que ele tinha espaço sim para se aprofundar no que é importante. Nem tudo que os fãs diziam que precisava ser explicado em Jujutsu Kaisen realmente precisava ser explicado em Jujutsu Kaisen. Só 2 coisas, eu digo lá, só 2 coisas precisariam ser explicadas. E foi justo elas que ele não explicou. Putz, porque vocês vão ver ao longo desse vídeo que é tão burro não explicar essas 2 coisas, que é tão negligente você esquecer desses 2 elementos, que notoriamente você verá sua obra ruir. O Gege tinha um espaço para escrever, ele tinha contextos para incrementar, mas ele não abordou nem o Kenjaku,
nem o passado do Sukuna, quem já com suma importância ligando-se ao passado Sukuna e a criação do Itadori. Isso era de vital importância, mais importante até do que o passado do vilão Sukuna. Mas vamos andando. Indo pro capítulo seguinte, tudo volta à missão inicial. Lembram que no final de Boku no Hero, que eu tenho um vídeo aqui sobre o final de Boku no Hero, que não foi esses caos todos. Eu sempre disse que 3 elementos são bem comuns na finalização de obras, principalmente na Shonen Jump. Um deles é o elemento do cíclico, é o elemento do voltar ao ponto base, não no sentido jornada do herói, e sim paralelos sobre a faceta de como era ou do que foi os elementos abordados e lidos no início do capítulo. E aqui temos uma missão com o trio de principais, o Megumi, a Nobara, o Yuji, eles interagindo, brincando e caçando um stalker lá que tinha o poder de deixar o povo zoiudo. Técnica amaldiçoada do cara era deixar o povo zoiudo. Agora você vai ver aquele cara ali zoiudo. Isso gerou gargalhadas, a interação foi divertida. Foi divertida para um capítulo isolado de Jujutsu Kaisen. Pode ter sido nostálgico, como isso lembra-nos o tempo que os 3 faziam peripécias, o Megumi muito sério e a Nobara e o Yuji brincalhão. Isso nos lembra. Mas para um final, caberia mais. Para um final, isso não é capítulo, isso não é sessão para um final. Isso é sessão para quem sabe até um penúltimo capítulo, mas um final necessitava algo mais, um punch maior para o leitor sentir a afinidade e a saudade da obra de Jujutsu Kaisen. A melhor parte do último capítulo, e melhor mesmo que eu acho, é quando o Yuji chega no cara que eles capturaram e lembra do Gojo. O Gojo até dá uma metalinguagem aí dizendo, não, já tem muito Satoru Gojo, vocês não estão cheios de Satoru Gojo? O Gojo fala em meio a isso no balão, e pra mim isso é uma indireta pra todos os youtubers que disseram que ele ia voltar, que disseram que a obra precisava do Gojo, que o autor ia ver que tava caindo nas vendas e ia fazer o Gojo voltar pra poder subir de novo. Trouxas, erraram todos. Eu defendi aqui anos-luz. Nobara volta, Gojo não. Nobara volta, Gojo não. Nobara volta, Gojo não. 500 vídeos aí, na verdade o trouxa sou eu. Porque 500 vídeos aí dizendo que Gojo vai voltar e farmando dinheiro em meio a viúvas do meu amado Gojo. Sim, sou uma viúva do meu amado Gojo, mas não fui trouxa o suficiente pra achar, pelo roteiro lido, que ele iria voltar e que existia 1001 mensagens subliminares dizendo que ele ia voltar, como alguns doidos do Twitter aí. Gojo não voltou. E justamente pelo Gojo não voltar, o autor pôde ter feito uma das melhores correlações nesse último capítulo, que foi quando o Yuji chega no cara que tá preso e diz: talvez você possa nos ajudar quando refletir sobre os seus erros e esfriar a cabeça. Por que o Yuji fez isso? Porque o objetivo do Gojo sempre foi mudar todos através da inspiração e através da educação. Ele podia matar todo o alto escalão a qualquer momento, mas ele queria nutrir. Ele nunca foi um bom professor, mas ele foi um modelo de direcionar os jovens para um caminho certo em meio a esse mundo sangrento que é o Jujutsu. Então, ele disse, não quero outro Satoru Gojo, eu quero alguém diferente, mas que continue o meu sonho. O Yuji tem sua força própria e o Yuji pode iluminar os jovens errados para um futuro com diferentes feiticeiros Jujutsu, sendo assim um modelo que o Gojo foi no passado, só que agora no presente, um modelo de educação, um modelo de norteamento certo. Gostei desse paralelo, mas esse paralelo não é forte o suficiente para um dos elementos a qual Jujutsu Kaisen traiu. Que Jujutsu Kaisen... vamos lá. Eu disse que o final do Boku no Hero não é errado porque ele mantém algo chamado Pensata, que é aquele elemento inicial, aquela proposta inicial, ideal inicial, na qual a obra se compromete a exercer. Em Boku no Hero qualquer um pode se tornar herói. Então não importa se você acha incoerente ou se você não gostou do final do Midoriya. Qualquer um pode se tornar herói, casa com a pensata inicial, então está dentro do escopo da coerência. E qual era a pensata de Jujutsu Kaisen? Aquele elemento que temos desde o início da obra. Pensata inicial era sobre morte. O Yuji queria ter uma morte boa, rodeado pelas pessoas. E isso contrastava com como era dito o mundo Jujutsu. O mundo Jujutsu era um lugar sombrio, malévolo,
onde os feiticeiros não terminavam bem. Os feiticeiros não tinham uma morte boa. Os feiticeiros eram maculados, não tinham um final satisfatório para suas vidas. Era até humilhante se você pensar num ponto de vista carnal. Você vê isso na morte do Nanami, você vê isso na morte do Gojo, é sempre aleatório como lixo, até a do Kenjaku. Isso era a prerrogativa de Jujutsu Kaisen. E esse é um dos maiores pecados, se não o maior, do Gege. Jujutsu Kaisen não tem um final ruim, como a galera tá dizendo, porque terminou feliz. Não tem um final ruim porque a galera terminou feliz. Isso aí é coisa de emo embaixo do chuveiro que quer que tudo termine com um tom sombrio. Jujutsu Kaisen tem um final desconcertante porque o melhor plot para Jujutsu Kaisen não é ter o final sombrio. É ter o final onde o Itadori morre. Esse era o melhor final para Jujutsu Kaisen. Como assim tá sendo? Isso não é o mesmo que terminar de forma triste? Não. Por quê? Porque os feiticeiros não alcançam mortes boas. Feiticeiros alcançam o final de suas vidas na tragédia e no feio. Mas o Itadori queria uma morte boa, rodeado de pessoas legais. Então, a maneira do Itadori morrer no final de Jujutsu Kaisen, se fosse uma morte boa, se fosse algo que todos vissem como épico, se fosse algo sereno, algo que transparecesse e que quebrasse essa ruptura da morte obscura, da morte sem classe de Jujutsu Kaisen, cara, era cinema. O cinema do final de Jujutsu Kaisen, sinto muito que você gosta do Yuji, era a morte do Yuji. Ele tem uma boa morte, assim como ele falou pro avô dele, rodeado de amigos e quebrando os paradigmas de que feiticeiros têm mortes horríveis. Isso era a pensata de Jujutsu Kaisen. A pensata de Jujutsu Kaisen é que esse mundo de feiticeiros só termina em tragédia. O objetivo do Yuji é conseguir uma morte boa rodeado de pessoas que o amam. Esses dois elementos de encontro, terminando Jujutsu Kaisen com a morte do Yuji, rompendo os paradigmas do que é a sociedade de feiticeiros, é o cinema. É o cíclico, é casar com a proposta inicial, é usar a proposta inicial, é se alimentar da proposta inicial. Então, Jujutsu Kaisen não tem um final ruim, desconcertante, porque terminou feliz. E sim porque excluiu essa mina de ouro, que era a sua pensata inicial. Coisa que Boku no Hero não fez. Boku no Hero não jogou a pensata fora. Aqui ele jogou. O que temos de paralelo com o início é os três amiguinhos de mãos dadas. E ok. Paradigmas não foram rompidos. No finalzinho do capítulo, o tema... É aqui que eu pego o Sukuna. Sukuna está no caminho das almas, que é o caminho por onde as almas passam após sua morte. E pela técnica do Mahito estar filiada a almas, fragmentos... que ele tirou da bunda, não sei porquê. Requisitos do Mahito estão lá. Estão no caminho das almas. Tá bom, Mahito, você mexe com a alma, então ele mexe com a alma, então ele tá aqui no caminho das almas. Tudo pra o autor nos mostrar um diálogo que mais atrapalhou do que ajudou a narrativa de Jujutsu Kaisen entre Mahito e Sukuna. Um diálogo muito curioso que eu vou falar aqui, galera. O Mahito diz: Sukuna, você mentiu, né? Você mentiu pra si mesmo, pras pessoas. No fim, você não vivia como você queria. Você escolheu um caminho de vingança pelas pessoas que menosprezaram você ao nascer. É como se o Sukuna, ao nascer, ele tivesse, sei lá, sofrido bullying, fosse desprezado, fosse diminuído. E esse rancor, essa vingança, porque deve ter nascido deformado, né? Comeu o irmão no ventre da mãe, deve ter nascido deformado e recebendo toda a negatividade da galera, a exclusão. Isso o alimentou de forma negativa, até o ponto que ele escolheu se vingar de todos, ficar acima de todos, pisar em todos. E o Sukuna diz: não menti não. Esse foi o caminho que eu escolhi viver. O caminho da vingança. Eu até tinha outros dois caminhos. Aí aparece Uraumi e uma Miko, que é uma sacerdotisa, de costas. Muitos estão dizendo que essa Miko é o Kenjaku, mas eu acho que não. Eu acho que essa Miko é personagem novo. Se prepara pro final do vídeo. E essa Miko é personagem novo. É personagem novo. Pode ser a mãe do Sukuna, pode ser uma amante, uma pessoa que Sukuna amou. É personagem novo. Sukuna podia seguir esses dois caminhos. Mas as maldições em suas entranhas, o seu rancor era maior demais. Maior demais. Era muito atenuado. E ele seguiu o caminho mais tóxico. Ele aceitou se tornar uma maldição. Ele abraçou a maldição que vinha com ele. Ele diz: talvez se eu renascer, se de alguma maneira eu renascer, eu escolha outro caminho.
Isso é legal, mas é uma bomba grotesca, eu vou dizer por quê. Isso é legal, pô, quer dizer que será que vai ter uma obra nova com o Sukuna? Vamos falar disso. Pô, Sukuna renascer, será que tem como uma história agora com um Sukuna diferente? Peraí, por que o Sukuna mudou de ideia assim? Ah, isso aqui pelo menos foi coerente. Sukuna, o Mahito diz, você amoleceu, Sukuna não sei o quê. Aí o Sukuna diz, nada disso. Afinal, eu perdi. E essa é a declaração dos fortes. Sukuna disse a Yorozu, você pode fazer o que quiser com meu corpo, eu perdi. Perdedores não tem desculpa. Perdeu? Perdeu, cara. Ah, faça o que quiser com meu corpo, me humilha, não sei o quê. Perdeu. O Sukuna e o Gojo são daqueles que é só vitória. Não exige margem para uma derrota. Se é uma derrota, é o mesmo que morrer. É o mesmo que o caminho que eu fiz não deu em nada. É o mesmo. Perdeu, ele tá errado. Então o Sukuna disse, afinal eu perdi. Se ele perdeu, ele tá admitindo o caminho que eu escolhi tá errado. Porque eu perdi. Meio egoísta, mas se trata de egoísmo sim. Acho isso bacana. E Sukuna parte cura 1. Terminando o mangá com o último dedo do Sukuna voltando ao ponto de partida e guardado pelo Itadori, já que como só é 1/20 da alma de Sukuna, ela perdeu a conexão com a totalidade de sua alma. Então a alma de Sukuna paira para o além. E requisitos talvez fique naquele dedo como um amuleto protetor, não sei. Por que isso é uma bomba relógio? Bomba relógio nada, porque já deu a hora e explodiu. Por que, galera? Eu defendi que Sukuna não precisava de passado. Passado é o que a galera quer do Sukuna, mas o Sukuna não tinha comprometimento com entregar um passado ao leitor. O Sukuna, galera, já poderia ser aquele plot do vilão que nasce mal, que nasce vazio, que é uma maldição. Ele foi descrito como um desastre natural. O Itadori tenta mudar ele a obra inteira e ele não muda, porque ele escolheu sim, porque ele escolheu isso, maldição é sempre maligna, não existe maldição boa. Escolheu virar maldição, então será maligno até a morte. Agora morreu. Mas galera, era super aceitável, ele não precisava de um background obrigatório para fechar o capítulo. Só que no momento que o autor nos mostra personagens que a gente não conhece, deixa ambíguo, teve 2 caminhos que eu podia ter escolhido. Deixa o Mahito dizer, você escolheu ser maldição pelo seu passado difícil, não sei o quê. No momento que o autor mostra isso, nos 45 minutos do segundo tempo, aí foi pro zaralho tudo que o Tassinho falou. Porque se o autor mostrou na história, isso gatilhou ele se tornar maldição, tinha 2 caminhos, essa mulher aqui vocês não conhecem não, mas foi importante o passado de Sukuna, então me diga o passado de Sukuna. Você escolheu não trabalhar o passado de Sukuna, eu aceitaria isso se o Sukuna fosse um vazio até o fim, um fantasma devorador do caos até o fim. Mas agora você diz que ele tem história, que ele tem substanciais, que ele teve escolhas, que ele teve um desenvolvimento. Então se ele teve um desenvolvimento, você deixa isso no fundo de tela, é culpado sim agora por não trabalhar o Sukuna, quer substancializar o Sukuna nos 45 minutos do segundo tempo sem ter trabalhado ele antes. Cara, eu defenderia até o fim como o Sukuna terminou, como o Sukuna foi abordado, se ele continuasse como fenômeno da natureza ou sem sentimentos. Mas quando o autor me mete que tem coisas por detrás, mas eu nunca falei no mangá, aí agora você se lascou, porque você admite que há coisas, há substancial ali para o Sukuna ter chegado aonde chegou, mas por nunca ter mostrado, por nunca ter trabalhado, os japoneses estão certos. Meu mano Gege, Gato Ciclopes, você errou desastrosamente em não trabalhar o seu vilão principal. Só trabalhou ele num círculo de lutas paradoxal que não ia para lugar nenhum, até o ponto em que o Sukuna morre, até julgado por muitos leitores, com um clímax insuficiente. Então, uma das coisas que eu defendia, Sukuna não precisa de passado porque ele é um fenômeno. Você destruiu. Sukuna tem um passado e por isso ele escolheu ser um fenômeno. Mas você não mostrou a ausência da informação. Quando essa informação vai ser dita? Na verdade, agora que não mostrou relação Kenjaku, Tengen, Sukuna, cara, agora tudo está tão avulso que muitos estão querendo e categorizando a necessidade de um Databook 2. Mas eu sou super contra isso, explicações de uma obra serem dadas em outra mídia, serem dadas num novel, num jogo. Sou contra. E se tudo isso, a maneira que o autor escolheu terminar, seja para uma continuação de Jujutsu Kaisen, aí eu sou contra também.
Não importa se foi a ideia da Shueisha, não importa do editor, não importa. Você terminar sua obra pensando na continuação, embora seja o modus operandi hoje em dia, no pop, nas mídias, é você castrar a sua liberdade de finalizar a obra com os sacrifícios que você poderia ter feito só para gerar uma continuação. É falsificar um final para que um dia venha uma continuação. Ah, então tá concordando que Jujutsu Kaisen vai ter uma continuação? O autor deixou tantos elementos soltos que para defender o Gege, eu só posso acreditar que isso é intencional. Não é possível que tenha esse nível de burrice. É intencional. Não explicou o passado de Sukuna, mostrou essa mulher aí, é intencional. Vem algo aí, caramba. Tem que vir algo aí. Na verdade, se eu não me engano, tem uma página dizendo que vai vir um capítulo especial. E devido a isso aí do Sukuna, esse capítulo especial aí, se não tiver caído em bait, deve ser um capítulo da Era Heian, explicando o negócio todo aí, Kenjaku, Tengen e Sukuna. É o que eu imagino. Ou o autor endoideceu e vai explicar isso em outra história. Por isso que ele deixou propositalmente pontas soltas. Tempo ele tinha, porque Jujutsu estava vendendo muito bem. Então tempo ele tinha para trabalhar. Ah, caiu 15% depois da morte do Gojo. 15%. Chainsaw Man caiu 55% no lodo lá embaixo. E ainda está sendo publicado, está sendo vendido e tudo bem. Então, cara, tinha espaço. Porque ele escolheu não esticar a sua obra com os elementos mais trabalhados, mais desenvolvidos. Não sai da minha cabeça que ele quer desenvolver isso em outro lugar. E eu vou listar pontos abertos que ele deixou propositalmente, que ao meu ver, vão criar uma continuação. Primeiro, Tengen Bomba Relógio. Tengen Bomba Relógio, como assim? O Tengen, o corpo do Tengen ficou encrostado no corpo do Sukuna que saiu do Megumi. Ainda sobrou um resto do Tengen. E esse corpo Tengen / Sukuna está sendo usado de base na barreira que protege o Japão. Porém, esse corpo está se diluindo. É só um limite de tempo. Um dia esse corpo irá se destronar e a barreira do Japão, a barreira do Jujutsu no Japão, que era protegida por Tengen, vai se colapsar. Os restos do Tengen estão servindo de corpo provisório, temporário. Por que o Gege meteu uma dessa? Não dá a impressão que tem espaço para uma história justamente quando o corpo do Tengen se dissolver e o status quo da sociedade mudar agora, sem a barreira? Higuruma advogado. Higuruma diz que é importante para o meio Jujutsu. Por que, Higuruma, você é importante? Já imaginou a habilidade do Higuruma sendo utilizada nas investigações com feiticeiros? É muito vantajoso. Ele ser um advogado de casos envolvendo o Jujutsu. Isso seria sensacional. Uma obra nova chegar aí, a gente vê um Higuruma bem mais velho, onde ele advoga meio Jujutsu e com sua técnica consegue pegar informações que feiticeiros mantinham no túmulo. Ou queriam levar para o túmulo, é mais certo aí. É a única explicação do Higuruma ter sobrevivido, não só sobrevivido, como não ter sido preso pelos seus pecados. A organização Jujutsu quer usar ele em algum contexto. E quando é que esse contexto vai aparecer? Na continuação. Caça aos reencarnados, tem muito espaço aí para novos personagens aparecerem. O jogo do Abato criou toneladas de feiticeiros novos. Mãe da Nobara citada e sequer querem fundamentar onde ela tá, o que está fazendo, ou mostrar a foto dela. Por quê? Porque talvez tenha contexto onde a mãe da Nobara será abordada em uma futura obra. A história do Sukuna e do Kenjaku. Se tivesse deixado o Sukuna seco, Gege, mas você tentou substancializá-lo no último capítulo. Agora, a gente quer saber a história do Sukuna que você não contou. Será que ele quer contar em obras futuras? A criação do Itadori pelo Kenjaku, já que tem relação com o Sukuna. E acima de tudo, o que deixa aquele parênteses de vai continuar, é o último dedo. E esse desejo do Sukuna escolher outro caminho. Já pensou se temos uma obra onde alguém que não é o Itadori come esse dedo do Sukuna, e Sukuna no corpo dele só mexe a boquinha, como é só um 20º da alma, não vai ter poder, não vai ter grandes coisas, e não será maligno, será um Sukuna carrasco, carrancudo, mas será um Sukuna tutor daquele que comeu esse último dedo dele, e a gente vai ver um novo prota se desenvolvendo, o Sukuna observando o seu crescimento, apontando ensinamentos frios, mas o moleque é bom demais e não segue esses ensinamentos frios, ele batendo boca com o moleque. Um Sukuna instruindo agora um novo protagonista, Sukuna sem grandes poderes, instruindo um novo protagonista. Há muito espaço para continuação, e eu espero que esse final bagunçado não tenha sido justamente pela continuação.
Espero, na verdade, que seja o Gege errando mesmo. Isso pra mim é melhor. Por quê? Porque o Gege não é um autor veterano, assim, ele teve outras publicações. Conversa, galera, beleza. Mas no ramo editorial, no ramo do vamos ver, no vamos sério, o Gege é novato. E fazer Jujutsu Kaisen chegar aonde chegou sendo novato, tem no Databook as reuniões dele, as falhas dele, ele é novato. E fazer Jujutsu Kaisen chegar onde chegou, palmas pro Gege, não importa quanto choro ou reclamação desse autor, e com razão, porque o final não foi lá essas coisas, aí no campo da grandeza que era Jujutsu Kaisen, não importa quanto reclamem do Gege, ele fez algo que outros mangakas novatos nem chegam na metade de fazer. Ele levou Jujutsu a ser conhecido como é, ele levou Jujutsu a ser o que é. Então é pior pra mim se ele tiver castrado seu próprio final pela editora imaginar já tá trabalhando em uma continuação. Isso pra mim é a mesma. Isso pra mim tira a culpa do Gege. Tira a culpa do Gege, porque isso é culpa do hoje. Isso é culpa do agora. Netflix faz isso com várias séries. Já tive conversa sobre você mostrar a série, mostrar um trabalho e a galera já pensar na continuação logo em seguida. Supernatural sofreu por mesmos elementos. Cara, muita coisa sofre nas indústrias aí. Literatura, mangá, cinema. Por esse negócio de vamos fazer o final assim, só por uma adaptação. Cara, eu já disse nesse canal, vocês têm que ser oportunos e não oportunistas. Uma continuação tem que ser oportuna ao final que você fez. E não o final que você fez ser oportunista a ganhar mais dinheiro com uma continuação. Não é Boruto que fica chupando o saco de Naruto até hoje. Eu disse que eu não estava tão bravo quanto o Bruno e quanto o meu mano narrador, mas eu acho que eu só tenho uns fogos aqui, não é? Só tenho uns fogos aqui. Espero que tenha ficado claro os elementos que eu não concordo, que são dissoantes com esse final de Jujutsu Kaisen. Mas eu não imagino ele um caos. Eu imagino ele com grandes pontos caóticos, mas no escopo me diverti vendo o trio se divertir, o trio numa missão final. Achei fechadinho, redondo para com alguns outros personagens. Entendo como leitor mais casual pode não achar nada demais, nada de negativo ou tóxico esse final de Jujutsu Kaisen. É um bom final até certo ponto, mas para a grandeza que foi Jujutsu Kaisen, ele é insuficiente e insubstancial. Minha nota, não pelo final, mas pelo todo, é de 7.5 a 8. É esse espectro, 7.5 a 8. Eu posso até chegar no 8 como um todo para com Jujutsu Kaisen. Posso até morder a franha e já admitir que é um 8 ou um pouco mais. Sou horrível com isso. Teria que analisar a obra como um todo novamente, porque o que está fixo na minha cabeça é esse final. Diga aí o que achou do final. Esse vídeo, se saiu atrasado, é porque ficou grande demais. E eu vou ainda continuar falando do universo Jujutsu Kaisen no canal. Então, tamo junto. Forte abraço a todos vocês e valeu!